Mais de 200 mil crianças foram abusadas sexualmente por clérigos católicos franceses. E segundo uma pesquisa divulgada, estima-se que cerca de 3.200 clérigos pedófilos tenham trabalhado na Igreja Católica na França. E o relato histórico descreve que esses abusos aconteceram entre 1950 até 2020. São 70 anos de abuso cometido contra as crianças. Que absurdo, meus irmãos! E de acordo com o chefe da comissão Jean-Marc Sauvé, este número sobe para cerca de 330 mil quando incluímos vítimas de abusadores que não eram clérigos, mas tinham, por exemplo, outros vínculos com a igreja, como escolas católicas, programas para jovens. E Jean, o investigador, relata: quando a igreja católica foi informada dos abusos, não tomou as medidas necessárias para proteger as crianças dos abusadores. E o investigador relata também, meus irmãos, em uma entrevista, que a Igreja Católica deve oferecer uma indenização às vítimas e à família. Que absurdo! Indenização! Esses canalhas, filhos do diabo, que abusaram dessas crianças que se escondem através de um manto religioso e da palavra de Deus, eles devem pagar pelos seus crimes e apodrecer na cadeia. Nenhum dinheiro paga os abusos cometidos contra essas criancinhas. Aliás, meus irmãos, estamos no mês da Reforma Protestante e devemos continuar protestando contra inúmeros absurdos que acontecem ainda em ditas igrejas evangélicas no Brasil e também contra a Igreja Católica Romana depois desse ocorrido. A Igreja Católica Romana, ao longo da história, tem escondido a palavra de Deus do povo comum, meus irmãos. E aonde a Bíblia ela pertencia somente à grande elite. Inúmeros homens piedosos morreram por tentar elevar a palavra de Deus para o povo comum. Milhares de pessoas morreram na Inquisição Católica. E a Igreja Católica Romana criou a Inquisição não só para executar os hereges, mas para submetê-los a torturas deliberadas e prolongadas. Temos inúmeros vídeos na internet, inúmeros livros descrevendo os absurdos da Inquisição Católica. John Wycliffe, John Huss, William Tyndale, entre outras figuras históricas importantes do protestantismo, meus irmãos, foram cruelmente assassinados pelo sistema diabólico da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica vendeu indulgências, que eram um documento assinado pelo próprio Papa, que concedia perdão de pecados. Tudo isso para construir uma basílica lá em Roma. E o que a Igreja Católica fez? Ela não somente autorizou matar-se homens, mas ficou em silêncio ao longo da história. E hoje ela está repetindo os mesmos erros do passado. E porque muitas pessoas ao redor do mundo são restritas ao Evangelho, à Igreja, muitas vezes, meus irmãos, não são por causa de descrença, mas sim por ódio. Ódio daqueles que se dizem seguidores de Cristo, mas matam pessoas na fogueira. Se dizem seguidores de Cristo, mas abusam de criança. Se dizem seguidores de Deus, mas roubam as pessoas usando o nome do próprio Deus. Como Paulo escreveu no livro de Romanos, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E a hipocrisia no meio religioso daqueles que se dizem seguidores de Cristo é um dos grandes motivos para o nome de Deus ser blasfemado entre aqueles que não creem. Escândalos, meus irmãos, são um grande empecilho para a proclamação do Evangelho. Aqui no Brasil, por exemplo, você prega o Evangelho para as pessoas, elas têm um grande receio de crentes, por exemplo, devido aos escândalos das igrejas como Universal, do Edir Macedo, a Mundial do Valdomiro, R.S. Soares, entre outras. E são milhares de escândalos, estelionatos, roubando as pessoas na igreja. E os exemplos são infindáveis, que nem muitos livros conseguiriam registrar escândalo por escândalo no nosso país. E eu creio que um dos maiores empecilhos para que o reino de Deus avance aqui no país são os próprios religiosos que alegam falar e representar Deus nesse mundo. E algo que nos é ensinado por Jesus, que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, é o grande pecado que consiste em pôr pedras de tropeço no caminho dos crentes.
Ai do mundo por causa dos escândalos, e ai do homem pelo qual vem escândalo. Colocamos pedra de tropeço ou escândalos no caminho das almas, sempre que fazemos qualquer coisa a fim de impedi-las de aproximar de Cristo, ou que poderiam forçá-las a desviar do caminho da salvação, ou que poderiam também causar nojo ou desdém da fé cristã e um péssimo testemunho. Se vivemos de uma maneira incoerente com a religião que nós professamos, ninguém vai nos ouvir. A nossa luz brilha no mundo quando nós pregamos o Evangelho e temos boas obras. E essas palavras de Jesus deveriam causar temor em cada pessoa que se diz cristã, pois se escandalizarmos qualquer pessoa por causa de um péssimo testemunho, hipocrisia, escândalos que resultem em blasfêmia contra Deus, é melhor que você amarre uma pedra no seu pescoço e se lança no mar. J.C. Ryle, um pastor e teólogo no passado, comentou que pessoas assim são como um sermão vivo em favor do diabo. Se você se recorda do pecado de Davi, quando ele adulterou com Batseba, uma das acusações do profeta Natã foi a seguinte: deste motivo aqui blasfemam os inimigos do Senhor. E a reputação de Deus foi blasfemada por causa do pecado de Davi, e por isso aquele pecado deveria ser julgado. O julgamento começou com a morte do filho menor de Batseba. E quando alguém blasfema o nome de Deus através da sua hipocrisia, está zombando de Deus. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E muitos vão colher na destruição eterna no inferno. São sinais do fim. Cada vez mais que o fim se aproxima, a apostasia está cada vez mais intensa e a volta de Cristo está cada vez mais próxima. Que Deus tenha misericórdia dessas crianças que foram abusadas e que Deus levante também homens comprometidos com o Evangelho para que o seu nome seja santificado nesse mundo através do seu povo.